A importância do THS após o diagnóstico de TEA. Aliás, vocês lembram que em um dos vídeos que eu fiz aqui no canal, a gente falou um pouco sobre THS, treino das habilidades sociais? Então, hoje o assunto é esse. Quando a gente fala de automonitoria ou tarefas interpessoais, a gente quer dizer que é tão importante esse paciente, seja adulto, seja adolescente, ter uma certa autorregulação. Ou seja, o que é automonitoria? É autorresponsabilidade. Uma das coisas que eu mais recebo aqui no consultório, pessoal, de pais, por exemplo, que têm os seus filhos jovens adultos diagnosticados com TEA. E eles trazem a seguinte queixa: ai, Sandra, por favor, trabalha com o fulano ou com a fulana de tal, a forma de se responsabilizar mais pelas coisas, perde horário, esquece da consulta, marca alguma coisa lá e acaba não indo na faculdade. Ele precisa ser mais responsável, ela precisa ser mais responsável. Isso se chama automonitoria. Por quê? Quando eu tenho uma criança de 6 anos, 4 anos, 3 aninhos, que eu tenho que dizer para ela, eu já disse que eu não quero o sapato ali, você pode guardar para a mamãe? Lembra onde é o seu cantinho do sapato? Lembra onde é o cantinho do brinquedo? Você está tentando dizer para a criança, né, que você está direcionando ela para o lugar certo. Mas imagine fazer isso com o adulto todos os dias. Deve ser bem cansativo, inclusive para o adulto, porque ele já está dentro de um contexto cognitivo que chega de falar, eu já sei o que eu tenho que fazer, e aí começam os conflitos ali, né, dentro daquela questão sistêmica. Então fica uma casa que, onde não poderia acontecer e haver ruídos, passa a ser uma casa com ruídos, gritos, cobranças, julgamentos. Eu já falei, assim, tem muitas frases que a gente nunca pode dizer, né, para as pessoas que acabam, às vezes, até de ser diagnosticadas. Ah, sei agora, o que você vai fazer da sua vida? Por quê? Porque eles já têm uma dificuldade com a escolha deles. Até porque nós também um dia tivemos dificuldade com as nossas escolhas. E está tudo bem. Então, quando você trabalha a automonitoria dentro do THS, você acaba treinando as habilidades sociais desse paciente, porque o T é de treino, o H é de habilidades e o S é de sociais. Existe um livro que se chama Competências e Habilidades Sociais, que é do Delprete, né, Zilda Delprete, e do marido dela, que é o Carlos Delprete, e que eles ensinam ali como a gente constrói, né, essas habilidades. Ou seja, ele é desorganizado, ele não faz muito bem o contato visual, ele não tem uma sociabilidade muito legal e adequada. Quando chega a visita, ele vai para o quarto, ela vai para o quarto. Então, o THS é para isso, é para trabalhar essas questões, para que elas funcionem de forma sistêmica, tanto dentro quanto fora do contexto familiar. Então, é muito importante a gente saber que os pacientes diagnosticados, eles precisam realmente do pós, né, que seja esse THS, principalmente porque é TCC, é uma terapia cognitivo-comportamental baseada nas habilidades sociais. Hoje é muito comum, inclusive, as crianças terem aula na escola de socioemocional para trabalhar as habilidades sociais. Isso faz também uma grande diferença no contexto do pós-diagnóstico. Ganhos associados ao repertório de HS, das habilidades sociais, dentro dessa questão do espectro. Quais são esses ganhos? Quando a gente trabalha com o treino dessas habilidades sociais, a gente trabalha 10 subclasses, que são muito importantes. A primeira subclasse que a gente trabalha seria a questão da sociabilidade. Como é que a gente vai colocar essa pessoa para se tornar um pouco mais sociável naquilo que ela se apresenta no dia a dia dela? A outra coisa, a comunicação. Como é que ela se comunica? Como é que ela estabelece essa comunicação? Eles são muito mais objetivos na fala, então você tem que treinar esse paciente a ser um pouco mais dócil, porque às vezes você pergunta para ele, que cor você gosta? Azul. E ele fala só o azul. Tá? Mas por que você gosta do azul?
Ah, porque eu gosto de azul, sempre gostei de azul. Então, essa fala muito seca, né, com muitas rebarbas, a gente acaba trabalhando, ou seja, lapidando ela no treino de THS. Você consegue falar de uma outra forma que você gosta da cor azul? Vamos tentar? Ah, eu gosto da cor azul porque me lembra o mar. Pronto, olha aí, você falou de uma forma legal. E é isso que a gente vai construindo com esse paciente. Depois da comunicação, tem a parte da afetividade. Por quê? É muito comum você ouvir, ou vocês ouvirem, né, quem é do espectro, porque quem é do espectro autista não tem empatia. Não, gente, nada a ver. Pelo contrário, são as pessoas mais empáticas que eu conheço, né? Quando ele se sente seguro naquele ambiente, ele só precisa disso. Ou ela, né, só precisa disso. Se sentir seguro e segura ali. Se eles se sentem acolhidos, eles vão ser empáticos com a gente. Não tem por que não serem empáticos. Porque a empatia está lá. É como se ela fosse um chipzinho que foi implantado em todos nós, mas alguns, em maior ou menor grau, acabam disparando, né, aquela potencialidade ali. Se ele não tem estímulo para aquela questão, vai ficar lá guardadinho. Mas se você acionar aquilo, ele vai te responder. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente consegue grandes resultados dentro do contexto de habilidades sociais. Uma das outras subclasses que a gente fala aqui bastante é a questão da comunicação, né, como eu falei para vocês, mas o falar em público. De repente, na faculdade, esse paciente faz um mestrado e ele tem que apresentar um trabalho como preletor da turma de curso. Ele vai ficar extremamente desestabilizado, porque ele fala, jamais, eu nunca falei para uma sala inteira. A gente treina ele para esse episódio. Quando é o seu mestrado? Ah, é tal dia. Quando é essa apresentação? Então, nós vamos treinar. E é isso que a gente faz aqui dentro do treino de habilidades sociais. Nossa, mas aí não vai virar um robô, uma robô? Jamais. Por quê? Porque ele vai ter toda a base, né, que é teórica, ou seja, a partir do momento que ele se vê olhando e falando, é igual um curso de oratória. Quem já fez curso de oratória ou já participou de alguma atividade de oratória, primeiro a gente fala olhando para onde no curso? Para o espelho, não é? Então, quem é o meu espelho nesse momento? É o terapeuta. O terapeuta vai fazer o efeito para que ele possa também fornecer esses feedbacks, né, para esse paciente, esses retornos que são muito importantes. Olha, eu percebo que quando você fala, você está olhando muito lá para o chão, né? Vamos tentar olhar aqui para mim? E aí você vai trabalhando isso com o paciente e vai contextualizando as cenas. Chega uma hora que no final do treino, eles estão vendendo, comprando, sem perceber. Então, agora você vai me vender um livro, vamos lá. E aí esse paciente vai trabalhar com essas questões. Existem habilidades hoje sociais até para casais, né? As habilidades conjugais, por exemplo. Às vezes ele não tem o trato de demonstrar o afeto para a esposa, e a esposa reclama, mas ele nunca fala de uma forma carinhosa. E quando a gente treina isso dentro do processo de THS, ele passa a entender que existe uma outra forma de comunicar isso, certo? Então, para mim é muito importante, depois desse diagnóstico, a gente sentar com esse paciente e ver, né, dentro das possibilidades, quais são os déficits dentro dessas habilidades que ele apresentou, porque quando a gente faz toda essa avaliação, que eu vou explicar depois para vocês como é que ela é feita, quais são os passos dessa avaliação, a gente tem um protocolo que se chama IHS, Inventário de Habilidades Sociais, onde você vai permear e ele vai responder o questionário e nós vamos ver quais das habilidades estão em déficit nesse paciente, para a gente trabalhar justamente depois no THS. Isso faz toda a diferença também na vida de quem não é e convive com as pessoas do espectro. Dentro do programa de THS, que é o treino das habilidades sociais, nós temos duas modalidades. É muito importante que você saiba, ou que vocês saibam, que o THS dá para ser aplicado tanto de forma coletiva, em grupo, quanto de forma individual. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Agregou alguma coisa para você? Foi legal? Olha, não esqueça, compartilhem, ativem o sininho para receber mais notificações e eu espero estar com vocês no próximo vídeo.